Olá, está começando o programa Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, por estar conosco nessa revista eletrônica de terça a quinta-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação de todos os municípios do nosso querido e amado estado do Acre, Cruzeiro Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Taracá, Chapuri, Brasileiro. Senador Guilmar, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a vocês também que estão pela plataforma digital, pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe muito. Hoje eu tenho uma grata alegria, uma honra imensa, inenarrável, de conversar com uma das maiores autoridades de moda, uma das maiores autoridades do empreendedorismo. É impossível falar de negócios, de empreendedorismo, de empresa, sem falar da ilustre, da brilhante Iris Tavares. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada. Que honra te receber. A honra é minha. Que maravilha, que maravilha. Eu sempre falo que lá atrás, quando tudo começou, eu jamais imaginei que eu seria uma contadora de história. E hoje eu conto essa história com muita honra, né? E com muita alegria. No livro das crônicas do Acre, o livro histórico do Acre, nosso querido e amado História do Acre, com certeza vai estar lá capítulos de Iris Tavares como uma mulher empreendedora, forte, destemida, destacada e com um know-how brilhante, único e ímpar. Parabéns, Iris. Parabéns. Obrigada. Como é que foi, Iris? Como é que é essa trajetória de sucesso? Vamos começar, vamos tentar. O programa é curto. Obviamente não vai caber a metade do teu currículo aqui dentro. Mas vamos tentar explorar o máximo que a gente puder. Como é que foi a trajetória da Iris Tavares desde o início, desde a fundação da empresa que hoje está consolidada, da Iris Tavares? Sim, as coisas elas não começam do nada, né? Porque hoje, ou antes, as pessoas falavam assim, nossa, tem alguém por trás, tem um sócio, como é que aconteceu? Aconteceu porque tem uma trajetória muito árdua, assim, muito de sonho, de coragem, porque eu penso que a paixão, a coragem, a determinação e o conhecimento, ele te leva a níveis que você jamais imaginou. E eu lá atrás, assim, eu falo que meu amor pela moda, que eu conto a minha história em 4 capítulos, que é a infância, a adolescência, o adulto e a maturidade hoje. Eu não posso esquecer de falar da maturidade, tá? Porque é muito importante falar da época de hoje. E foi na infância que eu tive contato com a minha mãe lavadeira, que eu falo que o meu amor pela moda veio da minha mãe, que era lavadeira. Que legal. Então, e minha mãe, aquela mulher maravilhosa, forte, ela lavava e passava a roupa por dentro e por fora, parecia uma obra de arte que ela fazia com as roupas. E meu pai vendia melancia. Então, eu falo que eu destravei para o dinheiro lá atrás, quando eu ia para a beira do rio com meu pai vender melancia, e ele dava a melancia e pegava o dinheiro. E na lei da prosperidade, hoje, o que é dinheiro, a energia do dinheiro? A prosperidade é dar e receber. Então, eu trago isso para dentro da minha empresa esses anos todos. Eu dou o meu melhor. Que é para eu poder fazer essa troca, né, que é vir a contrapartida. E daí, essa coisa do empreendedorismo, ela ficou guardada dentro de mim, até que uma hora ele pulou, né? Porque depois a minha mãe achava que, na adolescência, minha mãe falava que quem tinha curso de datilografia conseguia emprego, que ela queria que eu tivesse um emprego. E foi daí que eu fiz um curso de datilografia, e a primeira vez que eu entrei na prefeitura, que eu vi as pessoas datilografando IPTU, saiu da minha boca, eu não pensei em falar. Está precisando de moça para trabalhar? E na hora ele falou, você tem curso de datilografia? Tenho, tirei em primeiro lugar. Então eu costumo falar que a sorte, ela acontece quando você está preparada. Porque se eu não tivesse feito o curso de datilografia, eu jamais teria falado que eu precisava. É temporário, por 3 meses, mas é por produtividade. Quanto mais você fizer, você ganha. Aquele aí solou meio música nos meus ouvidos. E daí eu fui. E comecei 3 meses, eu fiquei datilografando e eu ganhei muito dinheiro, porque eu trabalhava sábado, domingo e até meia-noite, todo dia. Então, a minha produtividade era lá no alto. E aí teve um concurso interno e eu passei. Mas eu sonhava
em ter um carro, porque eu não gostava do perrengue, da parada de ônibus. Eu falei, eu vou comprar um carro. E naquela época a gente podia trabalhar, né? Quando eu entrei na prefeitura eu tinha 15 anos. Eita. Com 18 anos eu tinha um carro pago, zero. Legal. Quando eu completei 18 ele estava pago. E daí eu falei, eu quero uma casa, que minha mãe morava na Cidade Nova. Eu também não gostava, que era longe para mim voltar. E eu falei, quero comprar uma casa. E com o curso técnico de contabilidade, quando eu entrei na prefeitura, eu falei, eu quero aprender tudo o que tem no setor financeiro, da Secretaria de Finanças. E eu fui para todos os setores. Mas eu mirava o setor de contabilidade, que era o curso técnico que eu estava fazendo. E aí eu fui para lá. Quando eu entrei lá, tinham 10 pessoas trabalhando. Eu falei, eu vou aprender tudo que tem aqui. E eu aprendi tudo. E logo o contador aposentou, e aí ele tinha que nomear alguém. Eu não podia ser contadora, porque eu não tinha curso de ciências contábeis. Mas eu podia ser chefe. E eu assumi a chefia. E o meu salário aumentou bastante. E daí eu falei, eu quero comprar uma casa. Foi quando começou os financiamento de BNH. Eu comprei uma no Bela Vista e num Procon. Eu comprei 2 casas. Eita, que legal, que maravilha. Foi, que o meu salário, ele é investido todinho. E foi daí que eu conheci Rondônia. Conheci e tinha uma propaganda do governo chamando empreendedores do Brasil inteiro, que eu fui passar um final de semana em Porto Velho, acabei indo para Ariquemes. E eu fiquei encantada. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo. Estava dormindo dentro de mim. Quando chegou ali, eu acho que ele acordou, Sim. sabe? E aqueles jovens vindo, um era farmácia, outro era bar, restaurante. E aí eu voltei, com 15 dias eu pedi demissão do emprego e vendi tudo que eu tinha, fiquei só com o carro. E aí eu e uma amiga, a amiga fez a mesma coisa. E aí eu fui para Ariquemes, chegou lá, não sabia o que eu ia montar. Eu achava que era um negócio. Você pediu demissão do cargo na prefeitura? Eu pedi demissão. O mesmo cargo Fiquei, que você possibilitou... o prefeito falava, você não faça isso, o seu futuro aqui é bom. Você é uma menina... Eu falei, eu vou. Eu não sei, uma força maior. Eu acho que o empreendedorismo é isso. É uma força tão grande que nada te detém. E todo mundo me chamava de louca. Porque eu tinha 22 anos. E tem outra coisa, quando você não faz isso nessa idade, às vezes mais tarde, você não tem coragem de fazer. E foi essa coragem de ir para Ariquemes, com 21 para 22 anos, de vender tudo que tinha começado do zero, que aconteceu toda essa história. E daí lá a gente começou a ver, pesquisar o que podia montar. E percebemos que aqui em Rio Branco já tinha a boutique, a loja especializada em roupa. Lá não. As lojas vendiam panela, tecido, tudo junto. Foi daí onde veio a ideia de montar a loja, a boutique. E aí tem uma história longa de como chegou o fornecedor, de que nós compramos, a primeira fenite, a primeira feira que ninguém sabia como é que era, como funcionava, mas foi tudo aprendizado. Fiquei 5 anos. Minha sócia veio embora com 2 anos e eu fiquei mais 5. Nesses 5, a loja era única, né? Então ela sobressaiu, fazia desfile à noite, na calçada, no arraial, em tudo quanto é lugar. E a loja começou a ser assaltada. E aí ela foi assaltada 11 vezes. Eu quebrei 11 vezes. Caramba. Eu peguei 2 malárias, eu fui para o hospital com a minha sacolinha e falei o médico era meu amigo, meu cliente. Falei, eu vim morrer aqui no hospital, porque eu não tenho força. Aí até que minha família foi e me trouxe para cá. Aí eu vim, trouxe um pouco do estoque que eu tinha, e aí eu vim depressiva, voltei lá para casa da minha mãe, na Cidade Nova, e a minha conta era no Banco do Estado do Acre, no Banacre, lá no 15. E aí eu fui. E aí, para aumentar a autoestima, eu calcei um sapato do meu estoque que eu trouxe, novo. E eu estava na fila, e tinha uma senhora sentada assim, com o gerente, e ela falou... Eu gostei do sapato daquela moça. Aí alguém falou, acho que ela vendia roupa em Ariquemes. Chama ela para mim. E ali eu vendi o meu sapato para ela. O seu sapato? E eu saí descalço do carro. E ela ficou tão apaixonada, tão encantada com aquilo, que além de ela comprar as minhas roupas, ela apresentou a família dela toda, que era uma família grande. E dali, a minha tristeza... eu estava meio depressiva, acabou naquele momento, porque daí eu não parei mais. Eu comecei com sacola levando, saía de manhã, aí ia na prefeitura,
Ia no Sesc, que foi outro lugar que eu trabalhei também, que eu não falei, porque no final eu tinha 2 empregos. Eu era chefe do setor de contabilidade da prefeitura e do Sesc. E daí o delegado, quando eu pedi demissão, eu fiquei uma tarde com ele falando: menina, lá mata 10, deixa 10 amarrado para outro dia. Se você quiser, eu lhe mando para o Departamento Nacional para você fazer um curso, para mudar de ideia. Falei: não, porque eu vou gastar o dinheiro do Sesc. Estava muito determinado. Mas são coisas de Deus, eu acho, sabe? Quando tem que acontecer. Verdade. E daí eu fui acontecendo, e daí eu falei: eu vou procurar um lugar pequeno, que eu não seja muito vista, que o ladrão não me ache. Aí achei uma garagem, a garagem do seu João, ali na frente da loja. Aí ele falou: é a garagem do meu carro. Eu falei: mas eu gostei, eu quero conseguir. Os grandes empresários começam pequeno, né? Foi assim. Deixa eu só fazer uma pequena pausa para a gente voltar no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, conversando com uma grande pioneira da moda, do empreendedorismo, dos negócios no estado do Acre. Ela que é uma beleza ímpar, de um pensamento, de uma ideia extraordinária. Iris Tavares. Iris, a gente estava falando da sua trajetória linda e maravilhosa. Paramos no bloco anterior, quando você começou a montar a loja na garagem de um vizinho. Foi. E do lado tinha autopeças. E aí a autopeça estava construindo um prédio próprio. Ela foi desocupando e eu fui pegando. Então fiquei 11 anos. Mas tinha um terreno ali, terreno assim meio baldio, sabe? Eu olhava para aquele terreno. Eu pratico muito a visualização ativa, sabe? E eu olhava para aquele terreno e eu enxergava a loja pronta. E foi assim que aconteceu. Aí do lado tinha um outro, que era um monte de casinha de madeira, o seu Valdo Divino. Ele falou: só venda esse terreno se for para você. Aí eu consegui comprar. Foi onde eu fiz a loja masculina. Então, assim, essa trajetória nesses 11 anos lá, quando tudo começou, não tinha internet, não tinha nada, né? A loja fechava, o comércio fechava meio-dia e sábado à tarde. Eu falei: eu vou mudar essa roda, né? Tem que mudar. Aí já comecei a fazer escala, já não fechava meio-dia. E sábado à tarde, eu falava: nossa, é um cemitério isso aqui. A rua não passava um pingo de gente, ninguém. Falei: agora... reuni os amigos, sabe? Aqueles amigos que a gente fazia desfile. A gente se fantasiava, sábado à tarde, a gente ia pro sinal. Um com leque, outro com óculos, outro com um lenço na cabeça, para chamar atenção. E a gente ficava no sinal. Passava um carro aqui, outro acolá, sabe? Demorava demais. Mas daqui a pouco os carros já começavam a passar mais. Acho que alguém chegava em algum lugar e dizia: tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí a gente começava a levar todo mundo para frente da loja. O que acontece? Na frente da loja virou point. Legal. Que aí sábado à tarde as pessoas iam para lá, porque não tinha o que fazer, e aí ia todo mundo para lá, bater papo, tomar cerveja e comprar. E assim a gente mudou. Tu queria criar um pertencimento das pessoas com a empresa, não é? Exatamente. E mudar hábitos, né? Mudar costume. Porque essa coisa de fechar meio-dia, fechar sábado à tarde, acho que nem tem mais, né? Mas a gente vai mudando com inovação, né? Com outro comportamento. E foi assim que aconteceu. O que eu acho magnífico de ti, Iris, é que tu veio das gerações anteriores, como dizem, né? Já na psicologia, em outros cenários, tu veio da geração Baby Boom, passou pelos millennials, geração X, Y, e tem trafegado muito bem na geração Z, que é a geração atual, né? Eu tenho uma conexão muito, assim, de dentro de mim, muita a coisa da criatividade, sabe? Da inovação, da criatividade. Eu acho que essa coisa, eu gosto de fazer meditação, e eu trabalho muito autoconhecimento, porque depois a gente vai falar um pouco sobre a maternidade, que veio junto com tudo isso, né? E foi quando começou... o meu autoconhecimento começou com a maternidade.
Porque depois dos 11 anos eu construí minha primeira própria loja e eu terminei grávida da minha filha da minha primeira filha, né? Então, assim, eu trabalhei até o dia e de lá eu peguei minha sacola e fui pro hospital. E aí a loja começou, ela mudou dali para frente, uma loja própria, linda, dobrou o número de funcionário, dobrou o número de marca, dobrou o número de clientes. E eu com uma criança. E eu não sabia o que fazer. Aí eu chegava em casa e eu sempre falo que eu queria entrar debaixo da cama com ela e dizer assim, pelo amor de Deus, não me tire daqui, nunca. Mas não tinha como. Eu voltava para a loja nesse movimento todo, e aí eu não conseguia sair também. Então começou a entrar um conflito. Foi quando entrou terapia, e aí eu fui fazer um curso de autoconhecimento de uma semana, quando ela tinha um ano e pouco, e depois veio a outra gravidez, e eu fiquei com 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. E aí meu processo de autoconhecimento, ele começou daí, eu não parou nunca mais. Porque o autoconhecimento, eu acho que é o que te leva a entender as tuas fraquezas, o teu potencial, para você fortalecer a tua potencialidade. Verdade. O teu lado, as tuas fraquezas, que é para você dar uma melhorada, ressignificar, para você poder seguir em frente e enfrentar os tombos, que eu falo que meu nome não é mais Iris Tavares, é Iris Resiliente. Porque a resiliência eu fui adquirindo com a jornada, né? Ninguém está preparado, né, Iris? Ninguém está preparado. Não. E para toda empreendedora, todo empreendedor, a resiliência, eu acho que é o que te leva a caminhar nessa complexidade, que eu falo que o que nós estamos vivendo agora é muito disruptivo. A gente tem que estar entendendo que essa revolução de mudanças de comportamento, de hábito, de consumo, de mentalidade, é complexo. E a gente tem que entender um pouco de tudo isso, né? Claro, verdade. E aí hoje, por exemplo, uma ferramenta, não é bem ferramenta, que é uma atitude que as empresas estão trabalhando muito, que é o collab, né? Que é as empresas se juntarem. Hoje, você tem que se juntar com o seu concorrente até. Então, antes, a gente era muito o próprio umbigo, sabe? Porque a minha empresa, o meu negócio. E hoje, não. Hoje, você tem que se juntar e entender. Se você, olha, tanto de empresas que estão se juntando, empresas concorrentes, que estão fazendo pool para poder administrar melhor o seu negócio. E eu penso que a mudança de mentalidade é para a gente abrir a nossa mente para poder você entender que, às vezes, se alie o seu concorrente. Eu gosto muito de falar do Oceano Azul e do Oceano Sangrento. O Oceano Azul é um oceano de possibilidades. Quando eu abro os olhos para entender que existe possibilidades, às vezes eu tenho que me juntar ao meu concorrente para a gente ir para novos negócios. Por exemplo, o mercado de moda. Eu acho que é o mercado que mais está fazendo pool de marcas. As marcas tal com a marca tal estão se juntando. Para quê? Para melhorar custos, para melhorar habilidades, né, da equipe, que com isso, em vez de eu ter 2 prédios trabalhando, eu fico com um prédio só. E aí você diminui custos, rapidez, agilidade e performance. Porque a gente está querendo performance, né? Então, eu não estou dizendo que eu faço tudo isso. Eu estou falando que eu procuro, dentro das minhas possibilidades, com o mínimo que eu tenho, eu vou criando, vou trazendo empresários para cá, vou trazendo para lá, a gente vai fazendo coisas juntas. Daí que surgiu o livro, As Gladiadoras, para a gente se juntar mais, ficar juntinho, porque uma empresária do transporte, outra da alimentação, outra do financeiro, outra... Todas têm muitas coisas para mostrar e para compartilhar com a outra, né? Verdade. E isso gera aprendizado. Então, assim,
dentro da minha cabeça, o que eu penso é que nós temos que sair desse lugar de sou eu, é meu, eu faço assim. E nós temos ainda uma cultura do julgamento do outro, né? Verdade. Que a gente tem que mudar isso também. Tem que mudar alguns Sabe? Se eu vejo que alguém está com uma dificuldade, chama, conversa, troca. Por isso que nós criamos um grupo de mulheres, que a gente está falando que é um movimento de trocas e experiência. Eu tenho um marketing que está dando certo, eu compartilho. A gente fez um encontro sobre a comunicação ativa, porque é um soft skill, que é uma habilidade muito forte, que tem que ser muito forte nas empresas hoje, que é como eu me comunico, principalmente com a geração Z, né? Como que eu escuto, como que eu me comunico com o meu cliente. Eu tenho que escutar ele, a reclamação dele, as melhorias que ele quer. Isso é importante para a gente ouvir. E para mim, ouvir o outro, eu tenho que parar de falar. Eu falo muito, né? A gente tem que ouvir, porque aí você não se diminui muito os conflitos, né? A gente fez um encontro, falou sobre esse assunto, sobre marketing digital. Então, a gente vai falando sobre assuntos interessantes. Que legal. Deixa eu só pedir para o Leôncio colocar um vídeo. Leôncio, coloca para a gente um vídeo, por favor. Eu quero te falar desse encontro que está acontecendo, o movimento de mulheres empreendedoras e empresárias. Poder, negócios e conexões. São encontros de trocas. É muito rico, é muita riqueza. Cada mulher dessa é um universo de experiência e sabedoria. E haver essa troca, esse network, é poderoso demais. Você não pode ficar de fora desse grupo, dessas mulheres, desse movimento de trocas. Cada encontro a gente debate um tema, desde de marketing digital, temas completamente viáveis para a tua empresa. Fique atento que a próxima data você não vai poder faltar. Você é nossa convidada especial. Olha o link aqui e entra no grupo. Vem. Que legal, que fantástico, Iris Tavares. Porque às vezes sim, aquela mentalidade do oceano sangrento, é de você deixar só para você. Eu cubro o preço da concorrência. Tipo assim, você quer matar a concorrência, só que você morre junto. Né? Eu não tenho uma ideia, não quero compartilhar. Se eu não compartilho, talvez eu possa ficar para trás. Então, se esse movimento de troca ele está em constante atualização, eu acho que é bom para todo mundo, né? É a nova perspectiva na modernidade, né? Desse momento pós-moderno, na verdade. E eu fico feliz de estar conversando com alguém que veio de uma outra geração e que está tão bem conectada com a geração atual, que é a geração Z, que tem desconstruído alguns hábitos, alguns costumes, não vou dizer todos, mas alguns hábitos, alguns costumes, mas ela tem seus hábitos próprios, seus costumes próprios, uma identidade que muitas vezes ela está ainda em volta de uma cortina, mas você consegue identificar. Exato. E vocês, empreendedores, você, Iris Tavares, têm caminhado, né, desvendando o que está por trás da cortina para criar uma identidade com a geração Z. A Iris Tavares tem uma identidade, vamos dizer assim, que todo o time que passou por lá tinha 18 anos. Então, assim, eu falo que elas cresceram lá dentro. E aí, quem passou por lá, a maioria, acho que quase que 100%, cresceu. Faz outras coisas, ou é lojista, ou é médico, ou é fisioterapeuta, ou é administrador, advogado. Então, assim, e entraram com 18. Então, essa cultura faz parte da cultura da Iris Tavares. Eu gosto de ensinar. Quando eu faço a entrevista, que eu converso, eu falo, eu não me importo de você não saber nada. Agora, eu me importo de você querer aprender. Se você não quiser aprender, a gente não vai conversar, porque o meu tempo é um tempo muito caro, vamos dizer assim. Verdade. E eu ensino tudo. Porque, olha, a moda,
eu gosto tanto, tanto porque ela é um organismo tão vivo, porque ela fala de tudo. Verdade. Numa peça de roupa. Verdade. Muito. Ela fala da identidade, ela fala da pessoa, por exemplo, nós vendedores, quando nós vamos receber um cliente, nós temos que ter uma leitura rápida de quem é esse cliente. Tem cliente que gosta de ouvir, tem outro que gosta de sentir, tem outro que gosta de falar. Eu percebo que tem cliente que adora que eu fique junto, tem cliente que não gosta que eu fique junto, sabe? Então você tem que perceber tudo isso. E a roupa hoje, ela comunica para o mundo o teu posicionamento. Verdade, verdade. Uhum. Que tema maravilhoso. Vamos tratar ele com mais completude no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, conversando com a maior autoridade de moda da região norte, Iris Tavares. Oh, meu Deus, obrigada. Iris, a gente estava conversando em off das suas 4 fases maravilhosas e magníficas que te colocaram no mercado, que te posicionaram e te tornou uma grande referência para o Acre, para a região norte como um todo, Iris. Sim, foram as coisas importantes que aconteceram em cada fase da vida, porque todos nós temos essas 4 fases, né? Que é a infância, a adolescência, o adulto, que veio a maternidade, quando eu montei a loja, quando eu construí a primeira loja. E a 4ª, que eu falo, que é a maturidade. Maturidade da Iris Tavares. Iris Tavares está com 40 anos. Legal. Então, nós estamos na 4ª geração da clientela. Que eu falo, as minhas meninas também cresceram, que as clientes, né? A filha das clientes, que são advogadas, médicas, juízas, elas também passaram, viveram, e os filhos delas continuam. E eu, que essa coisa da minha história se confunde com a história da empresa, da Iris Tavares, né, que é o meu CPF, meu CNPJ, estão ali, grudados. Né, e eu, como se manter jovem, a empresa e eu tenho que estar atualizada, né, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo com o cliente, com a moda, com o mundo. E a moda hoje, ela é muito democrática, né? Porque lá atrás, talvez, a moda fosse mais nos desfiles, nas feiras. Bem mais seletivo. Hoje não, é lindo isso. Eu acho maravilhoso. Está pulverizada para todas as camadas. Todas as camadas. E aí tá nascendo estilistas maravilhosos das favelas, dos bairros, sabe? Tem criatividade, a pessoa, ela customiza a sua própria peça, customiza a sua própria roupa, né? Ela faz o jeito dela. Outra característica dessa geração é que ela quer ser único. Por isso, ela customiza uma coisa daqui, outra dali, para a roupa dela ficar com a cara, né? Com a cara da pessoa, o que é legal também. Então, mas para tudo isso, e o que eu tenho um projeto que chama a Segunda Rodada da Vida, que é o Empreendedorismo 50, 60 mais, que é tirar as pessoas que estão aposentadas, se tiver sorte de estar aposentada, que muitas não estão, para ser empreendedora. Então, assim, eu falo que eu tenho que viver mais uns 100 anos para poder colocar meus projetos tudo em pauta, porque eu adoro esse movimento. Esse movimento é o que me deixa jovem, é o que me deixa ativa, é o que me dá energia. Existe uma energia que chama a energia vital, que é a energia do entusiasmo. Sim, verdade. E daí disso eu dentro de tudo que eu estudei física quântica, né? Daqui a pouco tem que falar do Zé Roberto, tá? Eu tenho todas as formações do Zé Roberto, do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching. O Zé Roberto está vindo aqui, 19, 20 e 21 de maio. Então, houve um processo de ressignificação muito grande das dores lá de trás, da minha história. E conviver isso hoje, eu poder contar essa história também me deixa muito viva.
todos os dias. Hoje mesmo está tendo desfile com o Tribunal de Justiça. Então, as mães vão se vestir e a gente vai fazer o desfile sexta-feira. Legal. Esse movimento me deixa viva, sabe? Eu gosto de ter essa entrega para as pessoas. Como eu já falei, a lei da prosperidade é essa lei do dar e receber. Sim, verdade. Né? E essa fase da maturidade que eu falo para as mulheres que têm a minha idade, que estão na minha fase, que é muito legal, sabe? Você sonhar, sabe? Eu tenho muitos sonhos. Eu olho para ti, Iris, e ainda vejo um espírito de uma criança, de uma jovem ainda destemida que não tem medo de encarar o dia a dia. Não tenho medo de inovar, de dar um passo para frente, de ir, sabe? Não existe mais, né, Iris? Eu cheguei aos 60 e já não sirvo mais para nada. Tem que cair por terra imediatamente. Pelo contrário, porque você tem uma bagagem imensa, muito grande, essa bagagem. Por isso que outro sonho meu é compartilhar, sabe? Então, eu fiquei como embaixadora do Ela Pode, que é um projeto que chama Ela Pode Empreender, e nós fizemos 5 encontros, 3 aqui, 2 no Cruzeiro do Sul, levamos 500 mulheres em cada um. Legal. E eu contei a minha história motivou, incentivou muitas mulheres a começar, sabe, a ir lá, a agarrar, porque eu falei, não foi fácil, sabe? E minha frase, essa daí, tudo é possível, só não sei se é fácil. Fácil não é, mas é possível. E a física quântica fala da física das infinitas possibilidades, porque se não dá eu falei com a minha filha, esse dia, minha filha, a gente vai por esse caminho, se não dá, a gente muda um pouquinho a rota, muda para cá de novo, só não pode cair. Por que a depressão está tão alta? Por que a síndrome do pânico? Porque tem que enfrentar, sabe? Mesmo nós estamos vivendo essa época da tecnologia, que ela traz um monte de coisa boa, mas ela também traz, que é a coisa da comparação, sim, né? Eu não posso me comparar com uma pessoa mais jovem, eu tenho que entender que eu sou uma mulher de 64 anos, sabe? Que eu tinha pavor, que eu ressignifiquei, que a minha avó, com 40 e poucos anos, ela deitou numa rede e esperou a morte chegar. E eu vejo Fernanda Montenegro e falei, é isso aí, eu quero chegar a 90 e poucos anos com meus projetos, sabe? Legal. Realizando, fazendo. E agora a minha vontade maior ainda é de espalhar tudo que eu sei. Quer se eternizar nas ideias, espalhando, no conhecimento. Falando, explicando, compartilhando. Porque chega uma hora que você já não tem apego mais, sabe? Aquilo que não deu certo, a gente muda a rota e faz de novo. Claro. E faz de outro jeito. E se eu posso influenciar a próxima geração, essa geração que está aí, com a minha história, isso é o que me motiva. E daí eu eu posso falar do Zé agora, do Zé Roberto? Claro. Eu ia para a imersão do Zé Roberto São Paulo e acabou que eu não deu para ir, meu genro foi. E eu falei, e se a gente trouxesse o Zé Roberto para cá? E aí ele foi lá e falou com outro, falou com outro. E eles conseguem um local? E aí eu consegui o local. Que maravilha. E aí, antes, eu pedi para Deus. Eu converso muito com Deus. Deus, me mostra alguma coisa que eu não estou enxergando, alguma coisa grande, alguma coisa impactante. E, por coincidência ou não, porque eu também gosto muito de estudar sobre sincronicidade, sobre alquimia. A sincronicidade aconteceu. E eu falei, bem, agora o homem vem, agora nós vamos correr atrás. Porque o impacto que eu tive nas formações dele, eu quero que quem não conheça tenha esse impacto. Porque a história do Zé Roberto, José Roberto Marques, para quem não conhece, entra no Instagram, é uma história de muitas vidas e muitos desafios. Né? Quando ele pegou a pandemia com 1.000 imersões vendidas, né? Com 400 funcionários, com 2 lugares com aluguéis caríssimos em São Paulo. E ele deu a volta por cima, sabe? Olha onde é que ele hoje. Ele vem para cá, para Rio Branco. É estratégia de negócio. Por que não? Quer ser conhecido. Eu vi um áudio dele que eu gostei bastante.
aquele curso que eu falei que eu fiz de autoconhecimento lá atrás, que é do Bob Hoffman, que chama Processo Hoffman da Quadrinidade, que eu não lembro bem, mas é de 1900, sei lá. Aí depois vem o Método Silva, que é um outro que eu também tenho formação, que também é lá de trás. O Zé quer se eternizar, porque ele transformou muitas vidas. São 5.600.000 alunos que passaram por ele. Caramba. Sabe? Então, ele quer se eternizar, ele quer ser conhecido. Então, isso aí é legado, né? E hoje, assim, eu também estou muito focada nessa questão do que eu posso compartilhar, desse legado. Porque 40 anos, com mais lá atrás, eu comecei a trabalhar muito cedo. Gente, é uma história muito longa, que não foi assim, sabe? Foi indo, buscando, passava a noite toda. Tinha um problema, eu ia atrás de um livro que falasse sobre aquele problema. No dia seguinte, eu tinha uma ideia. Legal. Sabe? E tudo foi assim. Ah, vou buscar um curso. O curso me ajudava aqui, eu ia mais à frente. E daí eu fui me tornando essa pessoa resiliente que eu A Iris Tavares é uma referência, é uma autoridade, principalmente nessa geração Z, que tem uma velocidade de vida muito intensa que os baby boomers e que os millennials não tinham. Né? Então, eles não estão preparados para a vida em si, para a dureza da vida e as dificuldades que a vida impõe para todos. Né? Por conta do avanço da tecnologia, a geração Z tem que ter referências, né, olhando para trás na história, assim como você faz um doutorado olhando para a história, no início da origem, para que ela se entre num sincronismo da modernidade da pós-modernidade com a modernidade, né, através da vida de muitas pessoas, de muitas autoridades que passaram muitos desafios, dentre elas, Iris Tavares. Porque os empresários baby boom, né, lá de trás, falam que são os empreendedores das garagens. Eu adoro falar que eu me comparo com... Não me comparo, tá? Minha inspiração foi desde sempre Steve Jobs, que é um homem resiliente, que enfrentou todas as dificuldades até ser expulso da sua própria empresa, né? E ele foi criando o que ele criou, porque ele não deixava a inovação e nada paralisava, sabe? E ele buscava o conhecimento, ele buscava o autoconhecimento e a força e a criatividade e a coragem de ele colocar a inovação no mercado. Verdade. Isso é muito legal. E hoje eu assisti uma matéria esses dias falando justamente da geração Z, das empresas, que muitas vezes a geração Z não está conseguindo ficar nenhum ano nas empresas, que ela não consegue ficar muito tempo fixo, que é uma característica nossa lá de trás de ser persistente, de aguentar os balanços, aguentar a dificuldade, sabe? E enfrentar, como eu falei do Steve Jobs, como a minha história também, eu enfrentei muitas coisas. E essa geração, não. E ele estava falando assim, será que a gente vai ter que buscar os velhinhos de volta para as empresas? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? E é por isso que assim, aquele filme Estagiário, ele é tão assistido, porque ele fala exatamente disso, né? É uma comédia, é algo hilário, mas muito real, muito presente. E falando de algo presente, Iris Tavares, eu tenho que chamar um cidadão, um único artista cartunista, o melhor do Acre e um dos melhores da nossa região norte, Daniel Cabral. Deus do céu, que tem um dom da criatividade, da pintura. Aí. Não, gostou esse menino... Ele é demais, ele é único. Esse menino meu Deus do céu. Vamos fazer uma exposição, né? De todos os... Uma moldura, deixar... Eu já estou querendo fazer... A emoldura, os outros eu tenho já emoldurado. Que legal. Esse menino tinha que... Vai pro topo. Ele tem um dom, ele tem um dom. Olha que lindo. Esplêndido, né? Você que quer dar um presente para alguém, convido você a dar um presente para você mesmo, porque você merece se presentear. Mas, se você que também quer dar um presente para alguém, te convido, te desafio a dar um presente inusitado, diferente, uma pintura. E aí, para isso, nós temos o nosso Daniel Cabral. Ele está nas redes sociais, Daniel Cabral AC, o único pintor, artista, cartunista do estado do Acre, o melhor que existe. Iris, a gente pede para o Daniel Cabral fazer uma pintura dos nossos entrevistados e entregar essa pintura como um símbolo
do reconhecimento nosso, a Nossa. todos vocês empresários, especialmente a você, Iris Tavares, Nossa. que é uma das maiores autoridades, para mim, a maior autoridade de moda do estado do Acre, da região norte. Obrigado pela sua resiliência, obrigado pela sua determinação de trazer até os dias atuais a modernidade, trazer os princípios do empreendedorismo, passar para as outras pessoas. Você tem cumprido o papel do ser humano, do ser, que é existir e transmitir o conhecimento, se eternizando através das suas ideias, através dos seus pensamentos, e você tem feito isso com uma maestria sensacional e brilhante. Parabéns, Iris. Parabéns. Eu que agradeço. Então, eu até esqueci de falar, vou falar aqui que uma das estratégias que eu fiz lá há 10 anos, mais de 15 anos, foi fazer o café dentro da loja. Isso é mais uma forma de chamar o cliente, que eu falo que na ferramenta de marketing é a isca, é um anzol, é uma isca. Verdade. Né? Eu não falei, mas há tempo atrás eu montei uma pizzaria, que foi muito inovador, uma pizzaria que a matriz era na Itália, e que nosso cardápio tinha todos os endereços, Buenos Aires, Miami, Washington, no mundo inteiro, México e no Acre. Ficou por 5 anos, o chefe ficou, e ele está na loja até hoje com café, com um cardápio maravilhoso. Você é nosso convidado especial. E daí, dentro da masculina, eu falei, o que o homem gosta? Barbearia. Então, hoje tem uma barbearia também. Aí também tem, junto lá na Escolab, tem massagem. Porque o que o empresário precisa? Uma massagem, né? Para poder relaxar. Verdade. Então, tudo isso, você se abrir para juntar, fazer esse pool de negócio que eu falei antes. Eu tinha esquecido de falar dos parceiros. Que legal. Obrigada. Que legal, que maravilha. Parabéns, Iris, parabéns. Obrigada. Conversei com Iris Tavares, a fundadora e CEO da loja Iris Tavares, uma autoridade, uma referência no estado do Acre, uma das maiores autoridades no ramo de moda da região norte. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe grandemente e até mais.